E aí, gente? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo tranquilo com vocês, esteja todo mundo com saúde, todo mundo em paz, mesmo nessa situação complicada em que nosso mundo vive, nesse ano tão difícil, mas dentro das possibilidades, espero que esteja todo mundo bem, tá? Queria dar as boas-vindas a todos ao semestre 2020.1, que dessa vez começaremos em setembro. Situação bem atípica, tanto na questão da data como na questão da forma em que vamos iniciar o semestre, né? Vocês já devem estar todos se preparando de alguma forma a lidar com o ensino remoto, com esse ensino à distância. Então, de antemão, eu queria pedir compreensão de vocês, tá? Porque assim como é novidade para vocês, para mim também é. Tenho que aprender, tenho que fazer aula, além do que eu já fazia, só que agora eu tenho que gravar vídeo, ver como é que tá, para depois postar, jogar no YouTube, depois, enfim. Eu vou explicar melhor como é que vai ser isso, mas só para demonstrar que vai demandar de um certo trabalho em que eu vou ter que aprender. Então é tudo muito novo, talvez eu erre, falhe algumas vezes, mas peço compreensão de vocês, tá? Mas fiquem sabendo também que eu também vou trabalhar da forma de maior bom senso possível, sabendo que de todos nós, vocês são os mais prejudicados com toda essa situação. Tanto porque eu sei que tem gente que nem vai formar agora porque tem disciplina que não foi ofertada, vai atrasar o curso, é, as, vocês vão ter que aprender de uma forma um pouco diferente, que não é a ideal, tendo em vista a nosso curso em si, né, a medicina veterinária. Mas espero que todos nós caminhemos juntos, né, nesse semestre, para a gente se adaptar, para a gente lidar da melhor forma possível, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio e fiquei responsável por dar a disciplina de Deontologia e Medicina Legal nesse semestre. Acredito que todos devam me conhecer, eu já devo ter ouvido falar, e eu acredito também que eu conheço a todos vocês, apesar de não ter visto a lista completa ainda. Mas já deixo aqui também o meu e-mail e dizer que estou à disposição, tá, para qualquer coisa, que esse semestre não vai ser fácil, mas que a gente está junto e que eu espero ajudar da melhor forma, tá bom? Vamos lá, gente. A disciplina de deontologia. Ela é uma disciplina obrigatória que é oferecida normalmente no nono semestre, segundo o nosso plano de ensino, que não possui pré-requisito, sendo um desses motivos, né, que vocês estejam matriculados aqui, porque 97 alunos do nono semestre não existe. Então tem muitos alunos de outros semestres, né? Então acredito que isso seja um fator que foi importante na hora da escolha. Em relação à carga horária, é uma disciplina de 60 horas, que na teoria, né, se tivesse a situação normal, a gente se encontraria 4 horas por semana, mas eu vou explicar mais pra frente como é que a gente vai lidar com essa carga horária. A forma que a gente vai trabalhar, gente, é o ensino remoto, ou seja, ensino à distância, como todo mundo, obviamente, de maneira assíncrona. Vocês, se tiverem outra disciplina, vocês podem perceber que existe alguma diferença, mas eu decidi manter a deontologia de forma assíncrona, principalmente pelo fator de quantidade de alunos, tá? Porque imaginem só, eu trabalhar com vocês de forma ao vivo, ou síncrona, que é a terminologia correta. Sabendo que 97 alunos terão que estar com internet, computador e no horário específico da aula, né? Então, eu decidi trabalhar dessa forma assíncrono, não ao vivo, exatamente para facilitar o nosso trabalho, para não prejudicar ninguém, nem a mim mesmo, porque não é nem garantia que eu tenha internet ou acesso no horário da aula.
Então, decidi por manter a disciplina de forma assíncrona com intermediação de tecnologia digital, porque vocês vão precisar desses equipamentos, dessa tecnologia para vocês conseguirem ter acesso à aula, tá bom? Sobre o objetivo geral da nossa disciplina, gente. A gente vai conversar sobre isso ao longo do semestre, mas de maneira geral, a gente pode falar que o objetivo dessa disciplina é proporcionar a vocês uma visão geral dos direitos e deveres de graduados em medicina veterinária, tá certo? Segundo alguns critérios deontológicos. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, o que é deontologia, para a gente entender melhor isso, tá? E também, na nossa segunda metade da disciplina, fornecer noções de procedimentos em medicina legal. Mas, inicialmente, eu queria que vocês entendessem que o nosso objetivo principal é que vocês reflitam. Essa disciplina, que é uma disciplina para refletir. Por isso que é uma disciplina que, de forma mais ideal, não seria dado à distância ou de forma assíncrona. Seria algo que demandasse uma conversa, uma discussão. Foi assim que a disciplina foi dada todo esse tempo. Então, eu vou perder bastante disso, dessa dinâmica, mas a gente vai se adaptar da melhor forma. O que eu quero é que vocês parem para refletir bastante durante todo o decorrer desse curso, tá? Porque é nessa disciplina em que vocês vão questionar o que é certo, o que é errado, o que vocês podem fazer ou não podem como médicos veterinários, tá? É uma disciplina de um cunho mais filosófico, especialmente essa parte de deontologia em si, mas é uma disciplina essencial, porque nós carecemos muito hoje de profissionais em que não tem esse discernimento, ou carecemos de profissionais que têm esse discernimento, né, do que é o certo e o que é errado. Então, é uma disciplina que eu espero que vocês reflitam bastante como futuros profissionais, como propriamente alunos, tá? Então, o nosso ponto-chave vai ser a reflexão. Em relação à medicina veterinária legal, é algo de cunho mais técnico, que nós vamos tentar dar um panorama geral, visto que é algo bem mais específico, tá? Mas é algo bem crescente na medicina veterinária. Então, vamos lá, como é que vai funcionar? Isso eu quero que vocês prestem bem atenção, para ninguém ter nenhuma dúvida e a gente seguir de forma tranquila. Gente, a deontologia vai ficar no horário de terça, de 8 a meio-dia. Por que eu ressaltei o horário da disciplina aqui? Porque mesmo que a disciplina não seja ao vivo, eu vou precisar que a gente use o máximo possível esse horário, tá? Esse horário de 8 a meio-dia na terça-feira. Lógico que pode ser que você não tenha, falte luz, ou falte internet, ou seu computador quebrou, sei lá. Mas que a gente possa usufruir da melhor forma. Tanto para manter uma organização, porque vocês vão ter outras disciplinas, que vão ter outros horários, e se não tiver nem horário para nenhuma, vocês podem se bagunçar no planejamento de vocês, quanto que até para facilitar o nosso trabalho, os prazos, tudo isso, tá? A plataforma que eu vou usar vai ser o Siga. Eu sei que tem professor que vai usar o Ava, Moodle, vai usar, sei lá, qualquer outra coisa, mas eu decidi manter o Siga como padrão, que é a plataforma que vocês estão acostumados, diferentemente das turmas mais antigas. Eu nem sei se ainda existe, se vocês do nono pegaram a época do Ava. Eu peguei como aluno, mas o Siga é a plataforma padronizada faz muito tempo, então eu decidi usá-la para a gente ter mais facilidade, tá? Para ter esse manejo de forma mais prática. As aulas, como é que vai ser? Esse é o primeiro teste, que é essa parte que eu estou explicando como é que vai ser a disciplina. Decidi usar isso nessa primeira semana exatamente para a gente testar. Vai que acontece alguma coisa, enfim, vamos testar dessa forma. Como é que vai ser feito? Eu estou gravando, vou
fazer upload no meu canal do YouTube, ou na minha conta, né, canal, não sou youtuber, mas na minha conta, e aí vou disponibilizar esse link para vocês no sistema, visto que o Siga não vai suportar cada professor colocar vídeos de meia, 1 hora, 2 horas, entendeu? Então eu vou disponibilizar o link e vocês vão ter acesso diretamente no YouTube. Eu pretendo, como eu falei antes, seguir esse horário de terça-feira de 8 a meio-dia. Então qual é o meu objetivo? Sempre neste horário postar as aulas, tá? Esses links, postar as outras coisas, as atividades. Só que, obviamente, a gente não pode se prender de forma muito rígida, porque pode ser que dê tudo errado. E por esses motivos que eu já venho falando faz um tempo. A disponibilidade do vídeo vai se manter por 7 dias, tá? Então eu vou postar nessa terça. Na terça-feira que vem, vocês já não vão ter acesso ao vídeo da aula. Porém, assim como eu trabalhei desde que eu comecei a dar aula, os slides ficarão disponibilizados para estudo, tá certo? Tanto os slides como outros materiais. Mas eu quero que fique bem claro é que os vídeos vão estar disponibilizados por apenas 7 dias. A não ser que você especificamente tenha alguma problemática séria em que você não vai poder ter acesso durante 7 dias, aí você entra em contato comigo e a gente tenta resolver. Mas até uma forma de controle, a gente vai manter esse limite de 7 dias por vídeo, tá bom? Então, como eu disse, às terças-feiras de 8 a meio-dia vai ser o horário que a gente vai usar a disciplina para organizar. Então, quando for terça-feira de 8 a meio-dia, vai ser o horário da deonto de vocês. Eu sugiro, inclusive, de antemão, que vocês utilizem esse horário para estudar a disciplina. Facilita a vida de vocês. É óbvio que pode ser que vocês não tenham essa possibilidade, por algum motivo pessoal aí. Mas se vocês estiverem livres, aproveitem. Usufruam o horário de cada disciplina para vocês terem uma dinâmica de estudo e um planejamento mais adequado. Porque uma coisa eu já digo para vocês, ensino à distância demanda disciplina. É diferente você estar numa sala de aula, estar com os alunos ali, tá o professor falando, enchendo o saco. Quando é à distância, você tem essa barreira, né? Não tem esse contato direto, então você pode muito facilmente relaxar ou deixar para lá, e isso pode prejudicar vocês, tá? Então é uma sugestão pessoal minha, fica a critério, que vocês utilizem as terças-feiras tanto para estudar como para tirar dúvida, tá? Porque vai ser essa terça-feira de 8 a meio-dia em que obrigatoriamente eu vou estar disponível para tirar dúvida de vocês. Da semana anterior, de outro assunto, tá certo? Então, terça-feira de 8 a meio-dia, a gente vai tirar a dúvida via SIGA ou e-mail. Por que eu destaquei isso? Porque eu sei que muitos de vocês têm meu celular, têm meu WhatsApp, mas é uma turma de 97 alunos. Então, para a gente manter uma coisa mais organizada, mais profissional, eu peço para vocês que utilizem essas vias, tá? Essas plataformas, tanto Siga quanto o e-mail. Botei o e-mail, vou colocar em toda capa de slide o e-mail institucional que eu tenho, tá? Até para a gente padronizar e manter mais tranquila essa nossa relação. Obviamente que se acontecer alguma coisa em que vocês, por algum motivo, não tenham acesso a elas, vocês não precisam deixar de falar comigo para se prejudicarem, tá? Vocês podem mandar um WhatsApp, mas eu peço que vocês, sempre que puderem, utilizar essas duas plataformas, que são as formas, inclusive, padronizadas, né, em relação ao professor-aluno. Outra questão, que nesse horário eu quero postar as aulas e as atividades, tá? É óbvio que, como eu disse, isso não é certeza, mas é o que eu pretendo fazer.
Terça-feira, 8 horas da manhã, se tudo der certo com a minha internet, vocês vão ter o link bonitinho para vocês assistirem a aula, tá bom? E também eu vou tentar usar da melhor forma possível esses horários para realização e entrega de atividades. Então, os prazos vão iniciar e terminar basicamente às terças-feiras. Isso é padrão? Não é. É o que eu vou tentar fazer, mas pode ser que alguma atividade eu peço para vocês entregarem antes ou até mesmo depois, tá? Mas isso tudo é para ressaltar que terça-feira de 8 a meio-dia é o nosso horário. E eu vou tentar usar isso da melhor forma. Então vamos lá. Quanto ao programa da disciplina. Como eu já venho falando para vocês, a disciplina é deontologia e medicina legal. Então ela tem basicamente duas partes. A parte de deonto e a parte de medicina legal. Eu dividi a disciplina em 4 módulos. Cada módulo ele constitui uma série de assuntos, tá? Então vamos lá. O módulo 1, vamos falar sobre a introdução à deontologia. Vamos abordar temas como, por exemplo, a história da medicina veterinária, áreas de atuação da medicina veterinária, tá? Depois entraremos no módulo 2, em que trataremos sobre legislação profissional, as principais leis e decretos. Não vão ser todas, tá? Porque são muitas, mas vocês têm acesso a elas. Vamos trabalhar apenas com as principais e as essenciais, tá certo? Vamos falar sobre o Conselho Federal de Medicina Veterinária e o regional, tanto o papel como algumas legislações pertinentes. O nosso código de ética vai ser uma aula importantíssima para a gente analisar o nosso código de ética e entra naquele aspecto da reflexão, como eu falei, que tem um objetivo essa disciplina. E também vamos falar sobre empreendimentos veterinários, como é classificado legalmente cada um, o que pode e o que não pode, tá bom? E aí o módulo 2 encerra a parte de deonto. Entrando no módulo 3, o assunto de medicina legal. E aí trabalharemos com introdução, alguns conceitos, tá? E algumas discussões sobre alguns assuntos da medicina legal. E por fim trabalharemos no módulo 4 com laudos periciais. Vamos conceituar o que é perícia, avaliação pericial, falar sobre fotodocumentação legal, tá? Tem muita coisa, vocês já devem estar cientes que medicina legal é um mundo à parte, aborda uma série de disciplinas, questões técnicas do curso como um todo. Então nós vamos apenas dar uma pincelada para ter esse geral, ter esse entendimento, para ninguém sair daqui totalmente leigo sobre o que é medicina veterinária legal, tá? Eu coloquei aqui em asterisco aqui no cantinho para falar sobre a possibilidade de aulas temáticas. Pode ser que no meio disso aqui, sobre um determinado tema, a gente trabalhe de forma mais temática, um assunto mais específico, tá? Então, só para vocês ficarem cientes que se vocês olharem o plano de ensino e falar, o professor não está dando conceitos e aplicações da medicina legal, mas a gente pode abordar situações da medicina legal de forma mais temática, tá? Sobre o nosso calendário, gente, dividido por módulos. Opa. Então vamos lá. Dia 15/9, que é a semana que vem, nós entraremos com a primeira aula de assunto propriamente dito e terminaríamos esse primeiro módulo no dia 22/9, tá? Já em outubro, nós começaríamos o módulo 2, que duraria todo o mês. Cada semana seria um assunto relacionado ao módulo 2. Novembro seria o mês em que começaríamos o módulo 3, que continuaria até o início de dezembro. E até o dia 15, visto que o semestre se encerra dia 19/12, né, segundo o calendário que foi disponibilizado, dia 15, nossa última terça-feira do semestre, nós encerraríamos a disciplina com o módulo 4, tá bom? Assim, isso aqui é um calendário previsto. É previsto porque vocês sabem que
podem acontecer coisas que atrapalham o nosso andamento, né? Como a gente já comentou. Mas se isso não acontece na terça-feira, eu vou tentar ao máximo manter a divisão de assunto em relação à semana. Pode ser que alguma semana seja mais espremida do que a outra, mas nós vamos trabalhar com isso, tá? Com a semana do dia 15, semana do dia 22, semana do dia 12 e assim vai. Porque se não der certo na terça, pode ser que seja na segunda, na quarta, na quinta, enfim. Por isso que eu trabalho como um calendário previsto. Mas esperamos que dê tudo certo. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer? Para cada módulo, vocês viram que a gente dividiu a disciplina em 4 módulos. Para cada módulo, haverá um exercício, uma prova e ou um estudo dirigido, tá? Mas não se preocupem, não é que eu vou fazer uma prova difícil para cada módulo toda semana, não. Cada módulo, durante ou quando terminar, nós teremos uma série ou apenas uma atividade ou prova em que constará na nota de vocês, tá? Então, por exemplo, no módulo 1, iniciarei semana que vem, né? E aí eu vou e dou uma atividade para vocês. Só que aí na outra semana ainda temos o módulo 1. E aí vocês entregam naquela semana a atividade e aí eu passo um outro exercício antes de iniciar o módulo 2. Esses exercícios eles vão contar como uma nota. Então, o do módulo 1 será o N1. O módulo 2, a gente teve 6 atividades. Dois exercícios, uma prova, enfim. A soma deles será equivalente ao N2. E aí, assim sucessivamente, até a gente fazer a média aritmética, somando esses 4 módulos e dividindo por 4, tá? Então, se eu passei apenas um exercício, esse exercício terá o valor total do módulo. Porém, se eu passei mais de um exercício, e aí durante o semestre a gente vai conversando sobre quanto valerá. Mas de maneira geral, eu quero que vocês saibam, qualquer atividade que eu passar, independente do nível de complexidade e do que vai exigir de vocês, vai valer ponto, tá? E tudo isso vai somar a nota final de vocês, tá certo? Então, é importante entender que esse exercício prova estudo dirigido é até mesmo para a gente interagir, tentar deixar um pouco mais dinâmica, porque senão seria só vocês abrindo o YouTube, assistindo a aula, desligando e semana que vem a mesma coisa e vai, entendeu? Isso é até para ajudar o aprendizado de vocês, para vocês buscarem fontes de conhecimento, enfim. Então, fiquem cientes que vai ser dessa forma, tá? Para cada módulo haverá exercícios, provas ou estudo dirigidos e cada módulo terá uma nota que no final somaremos as 4 e dividiremos por 4 para ter o cálculo da nota final. A recuperação, eu botei isso aí só de praxe mesmo, mas eu sei que vocês não devam sofrer muito com isso a ponto de chegar numa prova final. Mas, caso algum aluno não obtenha a média de 6, ou não obtenha, né, uma média de 6 a 6,9, esse aluno vai ter que realizar uma prova de recuperação em que vai ser feita no último dia de aula. Não vai ser o último dia de deontologia, é o último dia de aula, tá? No dia 19/12. Que aí vai ser a recuperação, a prova final de todo o assunto. Isso aí é algo que a gente vai conversando também durante o semestre, porque acredito que ninguém vai chegar a esse ponto. Mas é apenas para vocês terem conhecimento, tá certo? Sobre as referências, gente, coloquei a referência básica que tem já no plano de ensino, mas eu quero que vocês saibam que qualquer material que eu utilizar e que eu consiga ter acesso para transmitir ou para passar para vocês, eu vou disponibilizar no SIGA, tá? Então as legislações, os PDFs, tudo isso, tudo que eu puder disponibilizar na plataforma,
eu vou botar para vocês terem essa complementação do aprendizado, tá? Não se preocupem quanto a não tem acesso à biblioteca, não tem acesso aos materiais da universidade. Não se preocupem que eu estou tentando usar o máximo de materiais online, exatamente para disponibilizar para vocês e a gente não ter nenhum tipo de conflito, tá certo? Bom, gente, no geral era isso. É apenas um teste esse vídeo para a gente começar a caminhar esse semestre. Um dos pontos que eu queria que vocês vissem como é que vai ser padronizado esse vídeo. A minha intenção primária era falar com vocês normalmente aqui no slide sem mostrar meu rosto, como nas aulas online. Coloquei até o carinha ali para me representar, caso vocês estejam meio bugados, assim, com quem é que tá falando comigo? Olha pro carinha aqui do canto esquerdo. Mas se vocês tiverem alguma crítica construtiva nesse ponto, ou verem que faz falta eu aparecer falando aqui do lado, vocês me avisam que eu coloco, tá bom? Mas se não, vamos manter dessa forma, que é melhor pra mim, eu não tenho que, é menos coisas para me preocupar, porque vocês não têm ideia do quanto que é complicado estar falando aqui com o computador e com medo de falar alguma besteira, ou ter que editar, ou apertar um botão errado, ou estar refém de barulhos externos. Então, é bem difícil para mim. Então, se eu puder não me preocupar em como eu tô aparecendo ali no vídeo, já é uma vantagem. Mas aí, se isso dificultar o aprendizado de vocês, não tem problema nenhum. Eu começo a aparecer aqui no canto. Eu sei que a maioria dos professores devem aparecer, pelo menos até onde eu sei. Mas eu queria manter essa forma um pouco mais reservada, digamos assim. Tá? No mais, fiquem à disposição, eu fico à disposição de estar respondendo as dúvidas de vocês. Vocês têm meu e-mail, vocês têm acesso ao fórum no Siga, a qualquer coisa assim do tipo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, é só mandar lá, tá? Eu espero que tenha sido tudo tranquilo nessa transmissão dessa semana e que semana que vem, quando a gente começar propriamente com o assunto, a gente consiga render tranquilamente, tá bom? E, gente, como vocês viram lá na capa do slide, com aquele símbolozinho, a gente começando o semestre em setembro, né? E setembro foi foi colocado, né, como um mês que representa o mês da prevenção do suicídio, uma campanha que se trabalha esse mês, né? Claro que prevenção do suicídio não ocorre somente em setembro, é apenas um mês em que paramos para falar sobre isso de uma forma mais ampla. Então, tendo em vista a situação em que estamos passando, problemas com a pandemia, distanciamento social, eu sei que mentalmente está sendo complicado para muita gente, para mim está sendo. Não é fácil você ter esse distanciamento, mas o que eu quis deixar aqui é o número do CVV para ressaltar para vocês que falar é a melhor solução. Então, se vocês estão passando por alguma situação complicada, se tem algum familiar, algum conhecido que estão passando por isso, conversem, tentem conversar, procurem ajuda, tá? Saibam que eu, como professor, como colega de profissão futuramente vocês, enfim, como ser humano mesmo, estou à disposição aqui para qualquer coisa. Então, se vocês quiserem conversar, falar mais sobre isso, das dificuldades que estão passando, também estou à disposição, mas vou deixar durante todas as minhas apresentações os contatos aqui dos técnicos, né, e o pessoal que trabalha diretamente com isso. Então, se vocês estiverem sentindo alguma coisa, se estiverem em situações complicadas e eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. Então, um beijo em todos. Semana que vem espero que dê tudo certo e a gente se encontre novamente. Se encontre entre aspas, né? Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Abraço.